onde o apóstolo São Paulo vai dizer: fazer isso todas as vezes que comerdes e bebedes em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Santa Ceia é sim uma ordenança. Mas essa ordenança é para quê? Para que nós façamos um memorial. Memorial do quê? Da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é a Santa Ceia que salva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que salva, meu irmão, é crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se nós olharmos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ali 16, nós temos uma outra ordenança. Ora, a pessoa que aceitou Jesus, está caminhando, crescendo na fé, batizou nas águas batismais ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está tomando Santa Ceia, está buscando a Deus, essa pessoa ela vai ser capacitada, preparada para quê? Para o ID, para pregar o Evangelho, Por isso que lá em Marcos 16 e 15 vai dizer: ide por todo mundo. Olha, é uma ordenança.